Então, agora a gente começa a falar um pouco de tensão no nó. A gente começou na semana passada, mas a gente vai voltar um pouco nela para a gente fixar mais esse conteúdo que é importante. Os microfones, às vezes, eles dão essa interferência aí que atrapalha um pouco. Mas aqui eu tenho um circuito misto no número 1 e estou pedindo para encontrar a tensão no nó. Vocês estão vendo? Sim. Então, a gente vai calcular a tensão no nó, que a tensão no nó está sempre em cima do resistor 2 e do resistor 3. Então, eu fiz um outro desenho aqui ao lado, que a gente faz um levantamento das tensões nesse circuitinho aqui que eu já tinha feito aqui na parte superior. Então, eu tenho aqui o circuitinho, aonde passa a corrente, a seta da queda de tensão está no sentido oposto, que está aqui em laranja. Então, eu tenho uma queda de tensão no resistor 1. Quando a corrente se divide no nó, eu tenho uma queda de tensão no resistor 2 e no resistor 3. Mas o meu intuito aqui é calcular a tensão no nó, que é em cima do ramo 2, que está alimentando o ramo 2 e o ramo 3. Então, aqui, ó, eu desenhei um pouco mais reduzido o circuito para ficar mais claro quem que é essa minha tensão no nó. A tensão no nó vai ser para mim aqui a tensão máxima, que é a tensão da fonte, que é meu V total, menos a queda de tensão no resistor 1. Vai ser a tensão no nó. Ou seja, quando eu reduzo o circuito assim, que ficou uma malha apenas, é um circuito série. O circuito série, a corrente é a mesma e as quedas de tensão no circuito. Então, se eu somar a tensão no resistor 1 mais essa tensão Vn, que é a tensão que está no R2 agora, vai ter que ser o valor da tensão da fonte, a minha máxima tensão nesse circuito. Então, a tensão no nó, eu vou pegar a tensão da fonte, a minha máxima tensão, menos a queda de tensão nesse resistor aqui que antecede ela, que eu chamei aqui de VR1, mas pode ser VA, VB, isso aí não importa. Ok, gente? Eu vou fazer um cálculo aqui para vocês a gente resolver junto. Então, ainda fiz uma pergunta aqui em verde que a gente precisa responder para a gente seguir em frente. Por que R2 e R3 têm a mesma? Olha, eu esqueci de separar tema. Tem a mesma tensão? Então, porque ambos estão em paralelo, né? R2 e R3, eu cortei o circuito ao meio, tirei a parte da alimentação ali, ficou só R2 e R3, dá para ver que eles estão alimentados pela tensão do nó, que eu ainda não encontrei, mas eles estão em paralelo. Quando o circuito é paralelo, a corrente se divide nesse nó, nessa bifurcação, e a tensão é a mesma, que alimenta os resistores em paralelo. Então, eu tenho um circuito aqui, ó. Esse circuito tem exercício também. Como determinar a corrente total? A corrente total, que a gente já sabe, é tensão sobre resistência. CI total é a máxima tensão sobre a resistência. Então, só achando o paralelo de 300 e 200, a resistência equivalente total, não me garante que eu vou encontrar o I total correto, né?
posso encontrar um I, mas ele não vai ser correto, porque eu tenho que considerar que esse circuito é um circuito misto, eu tenho uma parte paralela e uma parte série, que é 80 ohms, que é o meu R1. Então, para mim achar aqui o meu I total, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é calcular a resistência equivalente total. Então, primeiro, eu tenho que calcular a resistência equivalente total. Porque, olha, eu tenho a tensão da fonte, minha máxima tensão, eu tenho o resistor 1, que é 80 ohms, o resistor 2, que é 300 ohms, e o resistor 3, que é 200. Mas eu não tenho nenhuma corrente, porque o I total também eu posso calcular pela soma das correntes. Mas eu não tenho nenhuma corrente, não foi me dado nenhuma corrente, então eu tenho que achar a resistência equivalente primeiro. Então, vamos fazendo aqui. Como o 300 está em... Vou copiar esse pedaço aqui dessa fração, vou precisar de uma fração. Está em paralelo, né? Então, a gente começa assim, né? 300 ohms em paralelo com 200 ohms. Eu tenho que resolver isso primeiro. Eu tenho que resolver esse paralelo aqui, ó. Eu sempre começo a resistência equivalente do final para o início. Então, eu tenho que olhar o final do circuito para iniciar. Então, primeiro fazer a resistência equivalente total, que vai ser R vezes R, dividido por R mais R. Que vai ser 300 vezes 200 e 300 mais 200 ohms. Deixa eu aumentar um pouco essa letra aqui. Então, deixa eu procurar uma calculadora aqui. 300 vezes 200. 60 mil. Muito obrigada, Marcelo. É? Acertei? Rafael. Rafael? Ah, é tudo parecido. Brincando, hein? Não fica chateado, não, hein? Brinks. 60 mil. Quem falou, professora? Quem? Marcelo. Ah, o Marcelo. O que foi? Você ficou triste? Era 120. Essa aí dá 120. Obrigada. Isso mesmo. Então, deu 120 ohms. Eu achei a resistência equivalente total? Não. Eu só achei aqui entre 300 e 200. Deixa eu ver se eu acho aqui. Espera aí que eu vou dar uma desenhada no circuito aqui. Não, eu desenhei o circuito aqui. E ele ficou reduzido assim, ó. Ele ficou assim agora.
O 80 ohms, que é meu R1, está em série com a minha resistência equivalente 1. Agora é só... Agora somos 2 aí. Muito bem. Vou dar 200. Ah, obrigada. Por nada. Então, sim, agora nós encontramos a resistência equivalente total, 200 ohms. Ainda não resolvemos tudo que nós queremos. Agora nós vamos encontrar a corrente. A corrente, a gente vai pegar esse 200 aqui e jogar na fórmula, nós vamos encontrar o I total. O V total, 200. Quero que a Ana Luísa me fale o resultado aí, sem fazer conta, hein? Esse aí vai dar 1. 1 ampere. Agora eu vou fazer mais uma pergunta aí. As correntes desse circuito aqui que a gente vai encontrar, pode ser um valor acima de 1? Pode, acho que pode. Não, o I total é 1 ampere, a máxima corrente. As outras Verdade. correntes, quando passam no nó, elas se desmembram. Elas têm que ser um valor inferior a 1 ampere. Ok? É isso mesmo. Aham. Tá, não precisa ficar triste, não. Vão participar da aula. Pode deixar. Então, eu vou pegar aqui meu circuito aqui, ó. Vou jogar ele lá no pente de novo, que eu vou dar mais uma mexida nele. Eu vou pôr umas setas aqui. Voltando aqui, eu até podia ter posto 2 amperes aqui, mas eu não esqueci. O I total sai da fonte, passou pelo nó, se dividiu em 1 e 2. Agora, nós vamos calcular o I1, só que a gente precisa da tensão que está sobre esse pontinho aqui, ó, que é a tensão no nó. Então, igual eu disse, para a gente calcular a tensão no nó, para mim achar o I1, eu preciso saber a tensão no nó. Que a gente pode chamar ela de VN. Então, primeiro, eu vou... Obedece, mamãe. Nossa, não quer obedecer, vai ficar de castigo. Tá difícil esse computador, hein? Obedece. Achei. Primeiro, nós vamos calcular a tensão VN, que é a tensão no nó. Então, eu já encontrei o I total, né? O I total não está passando aqui? Em cima do 80? Nesse desenho meu aqui? Sim ou não? Sim. Quem falou? Valdei. Tá passando sim, professora. Foi o Valnei que falou. Ué. E depois falou outra pessoa junto, que eu não vou falar o que é, não, senão vocês vão rir. Que Uai, confirmou. professora. Confirmou. Latino aí. Gente,
O circuito aqui, vocês estão vendo? Eu tenho 200 a fonte, o I total passa pelo resistor 1, passou aqui nesse nó que eu chamei de VN, dividiu I1 e I2. Então, a corrente que passa no resistor 1 é o I total, a máxima corrente. Se eu multiplicar corrente vezes o resistor, eu vou achar o quê? Se eu multiplicar corrente vezes o resistor, o que eu vou encontrar? Qual grandeza que eu vou encontrar se eu multiplicar R vezes I? Tensão. Tensão, muito bem, muito bem. Eu vou achar a tensão sobre o resistor 1. Ela é minha tensão no nó? Não. Quando a corrente sai aqui da minha fonte 200, ela percorre o resistor 1, passa por ele e deixa aqui uma queda de tensão, que provém aqui do 200 volts. Então, vamos encontrar aqui o VR1. Então, o VR1 vai ser o R1 vezes o I total. O VR1 vai ser, o meu R1 é 80, né? Meu I total é 1 ampere. Logo, o meu VR1 é 80 volts. Então, quer dizer que em cima de R1 aqui, eu tenho 80 volts. E a minha tensão no nó, então, eu tenho aqui 80 volts. Se eu subtrair do 200, o que vai sobrar é a tensão nesse nó aqui, ó. Se eu voltar aqui no início, quando eu fiz essa caixinha aqui, ó, em série aqui, ó, se eu somasse a tensão no nó mais a tensão VR1 é igual ao V total. Então, se eu subtrair o 200 do 80, eu vou achar a tensão no nó. Então, eu vou escrevendo aqui para vocês acompanharem e vou falando. O V total é igual ao VR1 mais o VM. Isso é fórmula? Não, isso é interpretação. A partir daqueles cálculos que nós fazíamos lá de circuito série, a partir de agora a gente interpreta. Então, eu quero encontrar quem? A tensão no nó. A tensão no nó vai ser igual à tensão da fonte, a minha máxima tensão, vezes a tensão VR1. Então, eu sei que a tensão no nó, que a tensão da minha fonte é 200, menos VR1 que eu calculei agora. Então, o VN vale 120 volts. Eu tenho 120 volts aqui. Espera só um minutinho que eu vou refazer isso aqui, escrever mais esse circuito aqui, dar mais vida nele aqui no pente. Então, eu tenho aqui VR1 igual a 80 volts. O VN meu aqui é esse zoom é doido, parece uns negócios aqui que eu não estou nem entendendo. Então, voltando aqui no circuitinho. Voltinho. E com você, gente.
colocar ele aqui, ver se eu... Então, o circuitinho ficou agora assim, ó. O meu VRU 80 volts, meu I total 1 ampere. A tensão no nó, que está em cima do ramo, que tem o R2, é 120. E a tensão no nó, que está também em cima do ramo, que tem o R3, é 120. Agora, nós vamos calcular I1. I1 vai ser a tensão no nó sobre o resistor que está sobre ele. No caso aqui, meu R2. Então, eu tenho 120. O R2 vale 300. 0,4. Esperou nem eu falar. 0,4 amperes. Então, nós encontramos o I1. Agora, com a ajuda de vocês, nós vamos determinar o I2. O I2 nós podemos calcular de duas maneiras. De forma convencional, que vai ser I2 igual à tensão que está sobre ele, a tensão que está sobre o I2, que é a tensão no nó, que a gente já calculou, dividido pelo seu resistor, que vai ser 120 dividido pelo R3, ou podemos calcular ele pela soma das correntes, porque o I total é a minha máxima corrente, que a Ana Luísa calculou para nós 1 ampere. O I1, se eu somar o I total, minha máxima corrente, se desmembrou I1 e I2, passou pelo nó, se dividiu. Então, se eu somar I1 mais I2, eu tenho que achar o valor de total. Então, o I total é igual a I1 mais I2. Então, se eu não quero calcular I2 não vai ser igual ao I total menos o I1? Vocês concordam? Sim. Professora, nesse I2 aí, não é sobre R2, não? Em vez de R3? Não, mas aqui eu sigo o desenho, Valnei. Aqui no meu desenho, R3. Eu sigo o desenho. Aqui não fica essa receita de bolo, não, porque aqui o meu R1 não é 80, que é onde está passando o meu I total. Meu I1 tem R2, o meu I2 tem R3, então a gente tem que analisar o circuito. Senão a gente fica preso. O que a gente tem que saber? Eletricidade em geral não é difícil, a gente tem que saber os conceitos. O que é corrente? É tensão dividida pela resistência. Isso aí que eu tenho que saber, esses conceitos. CRA, CRB, mas eu quero calcular I1, então tem que usar tudo 1? Não. Aí eu tenho que ler o circuito, que às vezes não está com a mesma nomenclatura, entendeu? Então, vamos aqui, ó. Entendi. Olha, vamos calcular aqui, ó, o I2. Olha, o I3, olha, será que eu fiz isso mal aqui? Será que eu enfraqueci aqui o... Não, acho que tá certo isso aqui. Não, peraí. O que foi, Valnei? É aí onde você acabou de mudar. Você colocou I3. Tava I2 igual VN sobre R3. Mas É isso que eu tinha falado. tá. Mas é porque eu segui o circuito. Aí depois você falou, agora deu até confusão na minha cabeça. Mas aí, a gente segue o circuito. Que agora é o circuito misto. Aí, geralmente, o R1 vem antes do encontrar o I1. Se for um modelo desse, esse modelo. A gente tem que ler o circuito e interpretar. Então, vamos voltar aqui para a Terra. O I2. A gente pode ser o I total menos I1. O I total, nós sabemos que ele vale 1 ampere, né? Então, 1 menos
o I1, que foi calculado aí 0,4, o I2 tem que ser igual a quanto? 0,6. É. Agora nós vamos comprovar isso com um cálculo aqui. Que o I2 tem que ter VN. Copiar essa forminha aqui, ficar a fração bonitinha. Que é VN, quanto que é? 120. O R3, 200. Então, vamos... Quanto que deu aí o cálculo aí? 120. Quanto? 0,6. Então, estou fazendo conta certa, ok? Ok, gente? Entenderam? Sim. Mas pode fazer do outro jeito também, não pode? É, cada um acha a maneira que encontrar mais fácil, né? É, porque assim, eu achei muito embolado, tá dando muita coisa. O quê? Desse jeito que você fez, deu muita conta, muito cálculo. Eu acho Qual do- jeito? O jeito dela somar ou dela e dividir? Oi? Ah, é porque, tipo assim, eu pego a tensão máxima e divido pelo valor do resistor. Aí eu já acho a corrente no resistor. Eu também Mas- acho desse jeito mais fácil. Mas só que em I2 não tem, eu não tenho 1 ampere, né? Não pode ser 1 ampere sobre I2, não pode ser 1 ampere. Então, aí no I2, você vai pegar ali a tensão máxima, né, 200. Aí 200 dividido pelo 300, que é o valor do resistor R2, vai dar 0,6. Quê? Você quer achar o I2, não é? Hum. Aí você vai pegar a tensão máxima, que é 200, e dividir pelo resistor 2 ali, que é 300. Aí 200 dividido por 300 dá 0,6. Eu acho que é mais simples. 200 dividido por 300? Ah, você faz... Dá 0,6666. Aí tem que ver se não vai jogar no mato, porque quando dá na calculadora Mas 0,666, você não pode fazer assim, não. Aí. Você tá desconsiderando o I total. Aí. Você não pode pegar a tensão da fonte e dividir pelo R2, não. Porque e o I total? E o resistor 1? Não, aí podia ter feito o I total antes, que Aí eu seria o... fiz, encontrei aqui, ó, o I total. Não, eu sei, é que eu tô falando que tem outras formas de fazer só. Eu não tô Não, falando que tá tem errado pelo nem nada, não. divisor de corrente. Mas aí o divisor de corrente você tem que encontrar o I total. É porque eu faço diferente, sabe? Não pode considerar um circuito misto, é diferente do circuito paralelo. Sim, sim. Coincidentemente aqui, deixa eu ver, 200 dividido por 300, Dá 0,66666. que é o I2. Mas o resistor, estou calculando I1, por isso que faz confusão. Porque se eu pegar 200 e dividir por 300, eu não vou achar I1. Agora, se eu pegar o 200 e divido por 200, o que eu vou achar? O 1. Por isso que essa conta não está certa. Esse 1 aqui é quem? Porque eu tinha feito essa forma que ele falou também aí antes de você Então, por isso fazer. que essa conta está errada, equivocada. Por quê? 200, pelo o resistor de 200 ohms, eu não estou achando nem I1, nem I2. Eu estou achando como se fosse o I total, mas é um pouco equivocado. Por quê? O I total é 1 ampere. Aí a tensão no nó é 120. Então, você está dizendo que no nó tem 200 ohms. Não estou alimentando com 200. Estou alimentando com 120, o R2 e o R3. Esse que é o circuito misto. Coincidentemente, deu parecido, mas essa conta não vou aceitar. Se você fizer, eu vou cortar, porque está errado.
Se fosse divisor de corrente, aí é uma fórmula. Tem, nos livros de eletricidade básica tem o divisor de corrente, divisor de tensão, mas aqui não. Aqui a tensão, o I1 que eu estou chamando, é 120 sobre R2. O I2 é 120 por 200. Por quê? Eu tenho que considerar qual a tensão que está alimentando esse meu resistor. Não é 200. 200, quando a corrente percorreu 80 ohms, deixou um pouquinho uma queda de tensão no resistor 1, pelo efeito Joule. Então, ficou ali 80 volts. Então, ficando em cima de R2, 120 e R3 também. Eles estão alimentados com a mesma tensão porque eles estão em paralelo. Já o resistor 1 está alimentando com 80 volts porque ele está em série. Então, deu uma coincidência aqui, ó. 200 por 300 deu 0,6, mas não é I1. E 200 por 200 é 1, mas também não é I2. Por isso que essa conta sua está errada, que aí depois você força um resultado que não é. Ah, tá, entendi. Ah, Então, você não pode esquecer o 80, você não pode discriminar. Esse é um circuito misto, é o mais simples. Mas quando tiver mais resistores, sem bola. Tem muita conta? É duas maneiras. Se eu quisesse fazer mais enxuto, eu faria assim, ó. Simplesmente o VN sobre o R3, 120 por 200, que é 0,6. E igual diz com a Ana Luísa, o I total é 1 ampere. Então, as correntes que são oriundas dele não pode passar de 1 ampere. Então, é 0,4 mais 0,6, 1 ampere. Se passar de 1 ampere, porque aí 0,006 vai aumentando. Aí já está errada a conta, que é o nosso... A gente consegue tirar a prova do erro, né? Aqui, ó, no número 5, pede para... Ok, Valnei? Fica chateado não, viu? não, tá tranquilo. Entendi, Aqui, é que confundi aqui mesmo. é bom que agora eu escuto sua voz. Ah, ué. O outro aplicativo lá tava bugadão. Agora, eu não sei se vocês estão me ouvindo melhor agora, porque antes o Jitsi, até para ouvir vocês, ficava cortando o som. Só uma Tá bem pergunta. melhor. O meu negócio aqui apareceu que essa aula foi... O limite dela já foi... sei lá, alcançado. Isso aí não atrapalha em nada, não, né? Ah, eu não sei, assim, que é 30 minutos, né? Esse negócio que é free, que é de graça, é 30 minutos. Mas quando parece que o próprio sistema Não é não, professor, iniciou isso aí uma é nova porque, tipo aula, assim, pode falar. antigamente era só 50 minutos, agora não é mais não, agora vai direto, entendeu? Vai direto? Agora vai direto. Não para não, porque, tipo assim, era só 50 minutos, aí tinha que abrir outra sala, agora não precisa mais não. É porque quando eu cadastrei aqui, eu vi que era 30 minutos e eu vi na internet que eu tinha que abrir uma outra sala. Já passou 30 minutos, né? Mas como É por não isso. caiu a ligação, eu continuei, né? É porque tinha um limite de tempo da aula. Tá. Então, agora no número 5, está pedindo para calcular a tensão no resistor 2. Qual que é a tensão no resistor 2? Sem cálculo, só olhando. Vocês estão aí? Estamos. Você tá falando no resistor 2? Isso, uns 300 ohms. Seria 120, não, né? Muito bem, 120. Então, atenção no resistor 2 é igual a VN, que é a tensão no nó.
é igual a 120 volts. Vou escrever aqui de novo aqui embaixo. VR2 é igual a VN, que é igual a 120 volts. Ok, gente? Esse exercício está tranquilo? Vou fazer mais uma pergunta. Qual que é a tensão sobre o resistor 3? 120. 120. Qual que é a tensão sobre o resistor 1? 200, né? Não, Restou um é a 80. total. 80. É 80. 80. 80. 80 mais 120 é quanto? 200. Que é a minha fonte, tá? Ok? Então, agora a gente vai fazer um outro exercício que a gente vai abrir um pouquinho a mente. Esse exercício aqui também acho que está esse exercício está no exercício também. Então, determine o I total para o circuito a seguir. Adote R1 10, R2 20 e R3 30. Eu queria que vocês calculassem aí para mim aqui, ó. Esse aqui, fazendo um favor. O I total é 4,5, professor? Ou tá errado? É aí que a gente vai fazendo aí. Eu acho que é esse valor também. 4,5 Amperes. amperes. Todo mundo já fizeram? Eu fiz só o I total aqui. Ah, tá. Você dividiu. Como que você É, fez? eu achei a resistência equivalente total e fiz. I total é igual a VT dividido por R EQT. Tá.
Rafael fez? Todo mundo já terminou aí? Marcelo? Fiz não, estou com dificuldade. Está com dificuldade? Alguém mais está fazendo? Eu já tô acabei. fazendo aqui. Tá. Eu tô fazendo também, mas tô achando um pouco difícil. Ok. Professor, o resultado dá quanto mesmo? Quem está falando? Alô? Wesley. Ô, Wesley, a gente vai corrigir. Calma, Ah, calma, tá. calma com a ansiedade aí. A gente vai corrigir. Ah, tranquilo. Ô, gente, posso falar? Pode. Pode. Tá. Tô acabando de fazer aqui, mas pode falar. Não, pode terminar aí que eu você prestar atenção, mais atenção. Pronto. Agora eu vou começar a falar aí. Beleza, acabei aqui. Então, beleza. Então, estão todos os kits. Então, gente, esse circuito aqui, até descer ele um pouquinho. Ele é um circuito um pouco diferente, por quê? Ele tem a parte do R1, temos um nó aqui, temos esse fio aqui e temos esses dois resistores em paralelo com esse fio. Esse fio, ele é chamado na elétrica de curto-circuito. É um fio que nós não temos resistência nenhuma nele. Ele é um curto-circuito, quando não há resistência. Esse condutor aqui, ele está livre para a passagem da corrente. Então, eu desenhei aqui, ó, o I total, enxergou o nó, dividiu para cá, I2 e I1. Só que esse curto-circuito não tem resistor algum, enquanto que esse ramo aqui nós temos duas resistências em série, que se somando dá uma só, né? Um valor ôhmico maior que esse condutor que nós chamamos de curto-circuito. Bem, a corrente elétrica, vocês vão vendo e vão observar daqui para frente que a corrente ela quer percorrer aonde não há nenhuma resistência, ou seja, nenhuma restrição elétrica. Que o resistor elétrico é uma restrição, uma limitação. Então, eu fiz um circuitinho aqui, ó, para vocês entenderem bem o caminho que a corrente vai percorrer. A corrente não vai passar nem no resistor 2, nem no resistor 3. Ela vai seguir pelo resistor 1, passar por esse curto-circuito
e chegar no final do circuito. Aonde esse curto-circuito, para mim aqui, a resistência dele é zero, não limita a passagem da corrente. Então, ele passa aqui, se a corrente é um valor alto, vai passar aqui, provocando aquele efeito Joule. E alguns circuitos, alguns equipamentos, quando ocorre isso, acontece a queima, né? Sabe quando o pessoal fala, aconteceu um acidente, começou um incêndio, curto-circuito? Então, o condutor não oferecia nenhuma resistência à passagem da corrente. Então, a corrente passou no seu valor máximo. Professora, Oi. meu professor chegava a falar que a corrente passava pelo caminho mais fácil. Isso é verdade? Isso é verdade. A corrente, ela é feroz. Ela passa pelo caminho mais fácil. O caminho mais fácil para ela nesse circuito é aonde não há nenhuma resistência à sua passagem. Ou seja, onde eu tenho o meu curto-circuito, que é a resistência. O que impede da corrente passar no curto-circuito? Nada, porque a resistência é zero. Então, não tem nada limitando, não tem nada impedindo. Ela vai procurar sempre o caminho mais fácil. Quando aconteceu assim, você escutou lá no Ninho do Urubu, que teve aquele incêndio provocado por um curto-circuito, foi isso. A corrente passa no seu valor mais alto, no seu valor máximo. Não tem nenhuma resistência. A resistência diminui o valor da corrente. Você consegue perceber que a corrente está no valor alto, passa pela resistência, que a resistência limita. Então, não tem nada limitando, a corrente passa no seu valor máximo e vai e provoca o incêndio, que começa a aquecer muito, aquece até começar a corroer o condutor e a chegar até derreter. Olha, então, voltando ao assunto aqui, que eu deixei vocês fazendo, não sei o quê, estava tudo numa ansiedade aí. Qual que é o valor da corrente agora? Se não passa nem no R2, nem no R3, só passa no R1. O R1 vale 10 amperes, vai dar. 10 amperes. Então, o meu I total vai ser igual o meu V total dividido por R1. Eu vou até copiar uma fórmula para ficar mais apresentável. Ô, gente, vocês entenderam essa questão do curto-circuito? Se num circuito aparecer um fio sem nenhuma resistência, vocês podem saber que a corrente vai passar pelo caminho mais fácil, que é onde não tem nenhuma resistência para ele passar. Entenderam, gente? Entendi. Sim. Isso é causa de vários acidentes, vários incêndios, porque a corrente, quando ela está no seu valor máximo e passa pelo o condutor, ela tem um efeito Joule. O efeito Joule é o efeito de aquecimento. Quando ela passa no seu valor máximo no condutor, e o condutor ele tem um limite de valor de corrente. Então, se passa acima do valor que ele suporta, ele derrete, ele estraga, ele entra no seu... ele deteriora, no caso. Vocês já viram falar de fusíveis, né? Televisão tem fusível, carro tem fusível. Sim. O fusível, ele é os pequenininhos que a gente compra ali naquela loja Júpiter, em frente ao BH, supermercado. A gente consegue comprar uns pequenininhos de vidro, que a gente consegue ver um fio pequenininho lá dentro. No computador tem esse aí que você está falando. Oi? No computador tem. O meu essa semana queimou, eu troquei. Aí eu vi o fio dele lá, bem... Quando passa uma corrente acima do valor que ele suporta, esse fio ele se funde, ele se parte. Então, ele é a proteção, no caso. O fusível é a proteção. Mas sem o fusível, o fusível queria falar que ele fosse um curto-circuito. Aí, quando a corrente passa acima do valor que ele suporta, ele rompe. Ele quebra. Ok, gente?
Ok. Agora eu vou deixar vocês fazerem o número 7, que vocês já sabem. Calcular aí total, e 1 e 2. Ah, mas coloca aí se vale 0, se vale 1, quanto que vale. Eu quero que vocês analisem o circuito. A partir de agora, eu já quero que vocês comecem a pensar sozinhos, analisar com os conteúdos que vocês já têm. Ô, Rafael, Oi, você tem usado o Zoom? Você sabe assim como que ele funciona? sei sim. Os outros professores usam Hum, não, porque quando eu tiver dúvida, eu vou tirar com você. comigo. Por quê? Cheguei em casa agora. Correria. Ô, Lidiane, você tá corrigindo os deveres que você passou hoje no PDF? Estou fazendo com os meninos aqui. Agora, como eles já estão muito aplicados, eles estão fera aqui nos exemplos, estão fazendo sozinhos aí. Eles estão fazendo Entendi. esse que está aí aparecendo. Ah, sim. É para fazer isso aí, para achar o I total, I1, I2. Tá tranquilo. Aqui, aquele exercício que você mandou lá no grupo lá, vai estar valendo quantos pontos? Aí eu vou olhar aqui se eu vou pôr 10 ou 15. Ah, mas ele inclui naqueles 20, né? No caso. Uhum. Ah, sim. Eu não vou aceitar depois de segunda-feira, não. Vocês reforçam aí, vocês não deixam passar, não. Tá. Aí Come pode entregar mosca. qualquer dia. Assim, até segunda-feira, né? Mas é o Uhum. último dia para entregar, o último prazo, segunda-feira. Mas não come mosca, não, porque às vezes esquece, né? Faz, deixa pronto e esquece, né? Verdade. Aí é para mandar fotos do desenvolvimento, no caso, né? É. Fechou.
Professor, esse aí é para fazer igual o outro, né? É a mesma coisa, né? O raciocínio é o mesmo, só mudei o curto de baixo foi para cima, de cima foi para baixo, no caso. É. Então deu 10 amperes. Então só 10 amperes e acabou? Aí vocês que me digam, que agora vocês têm que analisar, vocês não são futuros técnicos. Não, ó. Você faz o caminho mais fácil. Quando o chefe perguntar, você tem que responder, Tem que né? ser. É nada de... Até o modo que a gente responde, a gente tem que não colocar em dúvida. Nossa, às vezes a gente sabe o conceito e tudo, mas o modo que a gente responde, a gente coloca, parece que a gente não sabe, né? Verdade. Então, ô Valnei, você fez aí, deu 10 amperes? Sim. Alguém mais? Eu fiz. Meu também. Meu também deu 10. Também, professor, o Marcelo. Deu 10 amperes. Então, vamos fazer aí o caminho da corrente, que eu gosto, sim. É sempre importante desenhar o caminho da corrente, que a gente não erra quanto calcular o I total, quando não a corrente não circula, né? Mas eu vou colar aqui o desenho que eu fiz enquanto vocês estavam fazendo aqui. Que nesses tempos de pandemia eu estou ficando expert no Paint. Aí sim. Aqui eu fiz o caminho da corrente em verde, conforme o Valnei falou. Nós temos aqui onde que passa I2, um curto-circuito, e a corrente ela passa pelo caminho mais fácil, onde não tem resistência à sua passagem. Então, vou escrever aqui que o I total é igual a I2, que a corrente não se divide. O I total é igual a I2, é igual... Vou pegar uma fórmula aqui para mim ficar bonito no desenho. Eu só tenho uma corrente nesse circuito, que é igual a V total sobre esse resistor que eu vou pôr 3 aqui, ó. 3 ohms aqui, que é meu resistor. Vou inventar essa letra aqui. Então, eu tenho apenas uma corrente, porque ela não se divide, ela sai da fonte, passa no resistor de 3 ohms, passa pelo curto-circuito e volta à fonte, que é igual a 30 dividido por 3, que é igual a 10 amperes. E essa corrente aqui, I, que tem uma interrogação, quanto que ela vale? Hein? Vocês estão aí? Eu tinha feito um negócio aqui, 10 mas também? 10 também, porque a corrente é uma só. É como se Ué. o que tem em cima aqui não existisse. Esse I também vale 10 amperes. Porque quando a corrente retorna para a fonte, que ela sai do positivo, percorre todo o circuito e volta para a fonte. Ok, gente? Deu para entender? Sim. Sim. Não, entendi. Tipo assim, eu só não entendi porque pulou o 2 e o 5. Por causa do nó, no caso? Não. Você chegou atrasado, você perdeu. É porque aqui nós temos um curto-circuito. A corrente passa pelo caminho mais fácil. Aqui nós temos 2 resistores em série, que é 2 e 5, 7 ohms. Aí limita a corrente passar 7 ohms. Aqui no I2, nesse curto-circuito, a resistência vale 0. A corrente sempre passa pelo caminho mais fácil. Se aqui está limitando, ela vai passar no caminho onde não tem nenhuma resistência à sua passagem. Então, não é pulou. Entendi. A corrente passa no caminho mais fácil, vai percorrer o curto-circuito e voltar para a fonte. Não é por causa do nó, sim. não. Ok? Beleza. Vamos seguindo aqui. Agora, um outro exemplo muito importante que a gente vai ver aqui. Para calcular o I total, o I1 e o I2.
Vocês podem ir calculando aí. Número 8. Eu acho que esse também tem no exercício. Professor, só tira uma dúvida aqui. Igual ali a corrente que voltou foi a mesma que saiu. Toda vez vai ser assim? Ô, Valnei, eu não ouvi. Repete, por favor. No Valnei. exercício anterior, a corrente que estava voltando lá era 10. Aí, tipo assim, toda vez em qualquer circuito, a corrente que voltar vai ser a mesma que saiu? Depende do resistor, né? Hum, não, beleza. Assim, a corrente sai da fonte, ela tem que retornar. Mas Aham. o valor dela vai depender do resistor. A gente não pode afirmar que é uma receita Vai ser o mesmo. pronta de bolo, né? Vai depender Aham. do valor da resistência. O que vai limitar a corrente, vai definir seu valor é a resistência. Não, entendi. Vocês estão aí? Estão fazendo? Então, Sim. Ah, não, só para saber que não, às vezes dá um barulhinho, eu não sei. Se saiu, a gente não dá para confiar na internet. Vamos resolver então? Ou vocês estão Fazendo aqui ainda. tá Esperar fazendo? um Então pouquinho. vou esperar. Eu professor, fico rapidinho. ansiosa, sou ansiosa, fico doido para resolver.
O Renato grava aula? Ele Ele faz grava vídeo, a professor. aula, tipo assim, ele escreve Ele os monta o treinos no vídeo. caderno lá, né? E fica gravando os treinos no caderno. Hum. Professor, ele tá errado aqui, mas, tipo assim, eu fiz aqui, pelo que eu entendi ali, o meu deu 6. Não sei se tá certo. 6 o quê? Essa atividade 8 aí. O que deu 6? O I total, no caso. Tá. Vou corrigir aqui. Todo mundo já terminou aí? Valnei, Rafael, Anas, Carol, Ana Luísa? Pode corrigir. Então Pode tá. corrigir também. Então, Pode corrigir. obrigada. Então, redesenhando esse circuito aqui, ele ficou assim. Aqui, ó, o circuito está aberto. Esse circuito aberto não há como circular corrente, tá? Esse circuito aberto, a gente tem tensão, mas não há corrente. A corrente só percorre um caminho fechado. Tem que ter um condutor, tem que ter, tá fechadinho aqui para ela passar. Esse circuito aberto, a gente tem em casa, que são as tomadas. O circuito fecha quando eu vou plugar ali a tomada de um eletrodoméstico, do computador, do carregador do celular, aí eu fechei o circuito. Enquanto não tem nenhum circuito, um eletroportátil, um eletrodoméstico na tomada, o circuito da tomada ele está aberto. Tem tensão, mas não há corrente. Ok? Aí, quando a gente coloca o dedo, principalmente molhado lá na tomada, a gente não sente um choque? Ou com um machucadinho, né? É porque o nosso corpo passou a ser o condutor da corrente. Ok? Vocês estão aí ou morreu? Ninguém Ok. fala Ok. nada. Ok. Então, aqui a corrente não vai passar aqui no I2. I2 não existe. Então, eu tenho apenas uma corrente, que é o I total, que é a mesma corrente do I1. O I total é igual a I1, que é igual. Vou copiar aqui um pedacinho aqui de uma fórmula para mim ficar bonito o meu circuito. Que é o V total, 3 mais 2. Que deu o valor igual o Sander calculou aí, que deu 6 amperes. Ok, gente? Vocês entenderam o circuito aberto?
Sim. E a analogia com a tomada que a gente tem em casa, que fica na parede, que é a tomada chamada na instalação elétrica predial de tomada fêmea, e a tomada que vem no eletrodoméstico que a gente compra, que é a tomada macho. Então, quando não está plugado nenhum eletroportátil, o circuito está aberto, porém a gente tem tensão. Então, eu tenho aqui esse exemplo aqui. Qual que é o valor das correntes aqui? Só de olhar. 2 e 5 dá 7? Não. As correntes que eu Dá quero. 6 de novo? As correntes? Ah, E total dá 0 ampere. não, é porque tá 0 também, porque tá aberto. Agora Tá que eu vi. aberto bem no inicinho É aqui, zero. ó. Tá bem aberto, bem no inicinho. Olha o feijão aí, batendo feijão, gente. Vamos desligar o microfone. O I total é 0, o I1 0 e I2 0. Por quê? O circuito está aberto bem aqui no início. Fiz aqui de propósito, só para vocês. Circuito aberto, não há circulação de corrente. A corrente não pula desse plug para o outro. Precisa ser um caminho fechado. Ok, gente? Tranquilo? Ok. Ok. Tranquilo. Beleza. E o número Tá, 10 sim. aqui? O número 10 também está aqui. É observar e acompanhar aqui. Encontre as correntes do circuito. Vou começar escrevendo aqui. O I total, o I1, que está E escrito total aqui. O I2. Quando vocês fazem aí, eu vou desenhar o caminho da corrente no pente. Pessoal, 10 amperes também. Quantas correntes você encontrou aqui?
que, Sá? Encontrei só o Itotal, porque Corrente? vai circular no só, mais fácil. Assim. O Itotal. 10, no caso. Não, só para saber o raciocínio. Se estiveram aí. Então, aqui, ó. O I total passa pelo resistor de 3 ohms, percorre o curto e volta para a fonte. Então, não passa corrente aqui no resistor de 2, nem no resistor de 5. Então, a gente vai ter apenas uma corrente, que vai ser o V total sobre o R de 3 ohms aqui. É 30 por 3, 10 amperes. E aqui o I1 vai valer 0 e o 2 também 0. Porque a corrente não vai percorrer aqui. Ok? Entenderam, gente? Ok. Então, eu tenho um exercício aqui. Entendemos. Ótimo, fico feliz. Tem um exercício aqui que ele é malha dupla, né? Nós temos o I total, que está aqui, ó, passa sobre o R1. Temos um nó que está escrito aqui A. Desce para cá uma corrente que passa I1 sobre o resistor de 5 ohms. E uma corrente 2 que passa no resistor 3, no resistor 4 e no resistor 5. Eu pedi para calcular a corrente que passa no resistor 4 e no resistor 6. Vamos calcular aí rapidinho? E a fonte é 25 volts. Novidade. Vou fazer aí com vocês para a gente ganhar tempo. Essa malha aqui, ó, R3, R4 e R5 estão em série.
é igual a 1 mais 6 mais 3, que é igual a 10 ohms, que é a minha primeira resistência equivalente 1. Então, resistência equivalente 1 é igual a 10 ohms, que eu somo R3, R4 e R5. O resultado está em paralelo com R2. Então, R equivalente 1 está em paralelo com R2. Logo, deixa eu pegar uma fração que eu vou precisar. Logo, eu vou fazer o R equivalente 2, que é igual ao paralelo de R equivalente 1 com R2. R equivalente 2 é igual R equivalente 1 vezes o R2 dividido pelo R equivalente 1 mais R2. Vou criar tudo isso aqui, que eu vou precisar de uma fração aqui na frente, que vai ser o R equivalente 1 vale 10, o R2 vale 5, vai ficar 50. Dividido por 15. Que vai dar algo em torno de 3,33 ohms, o R equivalente 2. Que vai estar... o R equivalente total vai ser o R1, o R equivalente 2 e o R6 em série, ou seja, só somar. O R equivalente total vai ser o R1 vale 4, o R equivalente 2, 3,33 e o R1, o R6 vale 1, que deu 8, né? R equivalente total 8,33 ohms. Achei resistência equivalente total. Então, agora eu vou encontrar qual que é a corrente que passa sobre o resistor 6. O I total passa no R1, divide no nó, vira I1 e I2. O I1 chega até nesse nó B, o I2 também percorre o resistor 3, o resistor 4 e o resistor 5, encontra no nó. Quando as correntes chegam juntas no nó, elas se somam. Então, vai somar I1 mais I2 e vai voltar a ser o I total. Então, a corrente que passa no resistor 6 é o I total. Se eu encontrar o I total, eu encontro a corrente que passa no resistor 6. Então, é o mais fácil encontrar agora. Então, a corrente do resistor R6 é igual a corrente total. Então, o I total vai ser o V total dividido pela resistência equivalente total. V total é 25.
dividido por 8,33. Que dá 3 amperes, aproximadamente. Achei o I total. Então, encontrei a corrente no resistor 6. Agora, eu quero encontrar a corrente no resistor 4. Então, se eu encontrar a corrente 2, a corrente no resistor R4 é igual a corrente 2 e 2. Então, para mim encontrar I2, eu preciso achar qual que é a tensão que está chegando no nó A. Eu tenho que achar a tensão no nó A. Então, tá. A tensão no nó é aquela que a gente já encontrou. Então, vou escrever aqui, ó, a fórmula para a gente encontrar a tensão no nó. O I2 vai ser para mim a tensão no nó, que é a tensão VA, dividido o R equivalente 1 que nós encontramos aqui no início, que é 1 mais 6 mais 3, que é igual a 10 amperes. Ó, 10 ohms, perdão. Então, quem que é meu VA? O meu VA, o V total, menos a tensão no resistor 1, que aqui, deixa eu ver, chama R1, é menos a tensão VA é igual a 0. Então, o VA que a gente quer encontrar vai ser igual ao V total menos a queda de tensão no resistor 1. O VA vai ser igual ao V total. Quem que é a queda de tensão no resistor 1? É o I total vezes o resistor 1. Logo, o VA vai ser igual a 25 menos o I total, nós encontramos que vale 3 amperes, vezes o resistor 1, que vale, deixa eu ver, 4. Logo, o VA vai ser igual a 25 menos 3 vezes 4, 12. Então, o VA vai ser igual a 13 volts. Valor bom. 13 volts. Está encontrado aqui. Então, o I2 que a gente quer encontrar vai ser VA sobre a resistência equivalente total. O VA vale 13. E a resistência equivalente total, nós calculamos aqui nisso que vale 1 Professor. mais 6. Oi. O que é esse VA que eu não entendi? O VA é a tensão aqui no nó, que chama A aqui, ó, tá vendo? Ah. Por isso que a gente não pode prender as letras. Aqui chama A. Lá no exercício anterior chamava N. Então, a gente não fica preso. Esse nó aqui, ele está chamando A, e por isso que eu chamei aqui de VA. Ok, gente? Ok? Ah, sim, agora entendi. Valnei? Tranquilo. Ok, tranquilo. Logo, a corrente I2 vai ser 13 por 10, que vai ser 1,3. 13 dividido por 10, 1,3 amperes. Ok, gente? Ai, a grande, parece. Bem, hoje, a aula de hoje, basado hoje, vocês podem fazer o exercício, que vocês vão conseguir fazer sozinhas. Hoje, a aula de hoje é uma revisão para o exercício que vocês vão fazer em casa. Ok? Quem que seria meu I1? Meu I1, já que vocês estão Fechou. aí, o I1 vai ser o VA
Não pediu, não. Estou calculando conta própria e risco meu. Vai ser o VA sobre o R2. O I1, então, vai ser igual 13 dividido por quanto que vale o R2? 5. Dividido por 5. Aqui, 13 dividido por 5, não vai dar um valor exato, vai ficar igual a 2,6 amperes. Então, o meu I total é igual a I1 mais I2. Não pedi, estou fazendo só para a gente conferir as nossas contas. O meu I1 vale 2,6 mais 1,3, que dá aproximadamente... Cadê o 3? O I total é igual a aproximadamente 3,9. Aproximadamente o 4. Como eu não arredondei, se eu tivesse arredondado aqui as minhas contas, daria o 4 amperes, que é meu I total, que a gente já calculou anteriormente. Ok, gente? Ok. Fechou.